Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 27 de março. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus voltou da sua oração no Monte das Oliveiras. Era de madrugada e ele entrou no templo e pôs-se a ensinar. E muita gente se aproximou dele. De repente chegou um grupo de mestres da lei e fariseus, arrastando uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. E para provar Jesus, eles perguntaram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Jesus reclinou a cabeça e começou a escrever no chão. Como os seus adversários persistissem na pergunta, Jesus levantou os olhos para eles e disse-lhes: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E reclinou-se novamente e pôs-se a escrever no chão. Os seus adversários começaram a refletir e, em silêncio, foi saindo um a um, começando dos mais velhos até o mais novo. De repente, Jesus ficou sozinho, então, com a mulher no meio. Ele levantou-se, olhou para a mulher e perguntou: Mulher, eles não te condenaram? Ela respondeu: Não, Senhor, eles não me condenaram. Então Jesus disse-lhe: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos continuando a nossa caminhada quaresmal. Estamos na última semana da Quaresma para entrarmos na chamada Semana Santa. E nesse dia de hoje, o Senhor fala a mim e fala a você, nesse texto do Evangelho, sobre o perdão dos pecados, sobre o amor aos pecadores e sobre também o ódio ao pecado. Porque o grande ensinamento de Jesus hoje é que Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Por isso, hoje nós temos um texto retirado de Levítico 20, versículo 10, que dizia que todo homem e mulher que fosse apanhado cometendo adultério deveria ser apedrejado até a morte. E Jesus vai ser colocado à prova nesse momento, porque voltando da sua oração no Monte das Oliveiras, ele põe-se a ensinar, e muita gente se aproxima dele. Muita gente vem conhecer os seus ensinamentos. E é aqui também que surge esse grupo de mestres da lei e de fariseus arrastando esta mulher que fora apanhada cometendo adultério. Eles, nesse momento, se converteram em juízes desta mulher. Arvoraram-se em decretar a morte dela e em condená-la pelo seu pecado. Mas Jesus, sabiamente Jesus vai utilizar um critério onde ele não vai condenar nem a mulher, mas nem também vai condenar os acusadores da mulher. Ele vai levá-los a uma reflexão e vai dizer: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Condenar o pecado do outro não fará de mim e nem de você mais santo e nem mais justo, mas fará de cada um de nós maledicente de coração e também fofoqueiro. Por isso, Jesus hoje volta a trazer para mim e para você que nenhum de nós tem a autoridade plena para poder condenar o pecado do outro, porque nós também temos os nossos pecados. Mas isso não significa que nós não possamos e não devamos fazer a correção fraterna. Isso não significa que nós temos que mergulhar nossa consciência num relativismo muito profundo, onde já não sabemos mais distinguir o bem do mal. Por isso, Jesus chama a atenção dos acusadores justamente para isso. Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz o nosso texto do Evangelho que um a um eles foram saindo, começando do mais velho até o mais novo, ficando somente Jesus e a mulher no meio. Imaginemos o pavor desta mulher. Imaginemos a humilhação pública dela de ser arrastada pelo cabelo até o meio de Jesus e dos outros homens para ser julgada por eles. Mas Jesus diz que só Deus pode julgar. A lei é uma pedagogia para proteger a mim e para proteger a você.
E muitos irmãos e irmãs receberam esse ministério de ajudar a cada um de nós a interpretarmos a lei, a vivermos o espírito da lei. Mas a caridade e a misericórdia, elas estão acima da lei. Mas elas não anulam a lei, porque Jesus vai nos ensinar então nesta manhã que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado da pessoa. E nenhum de nós tem o direito de acusar o pecado do outro, de termos e passarmos por justos e santos para condenarmos o outro, porque todos nós temos os nossos pecados. Todos nós experimentamos as mesmas fraquezas de todos os seres humanos e todos nós precisamos de conversão. A Mãe Igreja nunca nos ensinou que ela é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, de homens e mulheres impecáveis. Por isso, a nossa missa começa sempre com um pedido de perdão, onde eu e você reconheçamos-nos todos pecadores e, tomando consciência desses pecados, nós vamos nos penitenciando e pedindo a graça de Deus da conversão. Porque, como nos ensinou o apóstolo João, quem diz que não é pecador é mentiroso. E é justamente esta condição de pecado que nós aprendemos na segunda leitura da carta aos Romanos de hoje, onde ele diz: embora os vossos corpos estejam fracos, estejam enfraquecidos por causa do pecado, a graça de Jesus Cristo, a vida e o Espírito que ele nos concede, nos dará a força e o discernimento para buscarmos essa conversão. O apóstolo Paulo nos ensina nesse momento. Ele também nos ensina que nós devemos ter compaixão uns com os outros, que nós devemos ser misericordiosos uns com os outros, e que nós também devemos aprender a amar o pecador, mas não o pecado. Porque ao pecado, todos nós devemos combater. Todos nós devemos pedir ao Senhor a graça da conversão. E Jesus encerra o evangelho de hoje dizendo: eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor, eles não me condenaram. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não diz a ela: vá e continue a pecar. Mas Jesus diz a ela: vá e não peques mais. E esta palavra serve para mim e esta palavra serve para você também. Que com muita humildade reconheçamos as nossas fraquezas, reconheçamos os nossos pecados e peçamos ao Senhor o perdão e a graça da conversão. E não caiamos nesta armadilha de condenar o pecado do outro. Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Cada um sabe a sua história. E somente Deus saberá julgar o coração de cada um de nós, porque Ele não julga pela aparência, mas Ele julga pela profundidade. De segunda-feira, hoje, até a sexta-feira, eu estarei no Mosteiro das Irmãs, em Belo Horizonte, no Mosteiro Nossa Senhora das Graças das Irmãs Beneditinas. Estarei orientando o retiro dos seminaristas, dos diáconos transitórios, daqueles que serão ordenados presbíteros na Diocese de Itabira. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Tende misericórdia de nós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós, porque somos pecadores. Amém.